Olá, bem-vindo ao nosso Canadá. Hoje eu quero falar sobre os tipos de imóveis que tem aqui no Canadá. E parece um assunto meio bobo, né? Muito simples. Tem casa, tem apartamento. Mas tem vários detalhes aí sobre as casas, vários detalhes sobre os apartamentos e vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, se você estiver já preparado para procurar a sua casa aqui no Canadá, dá uma olhadinha nesse vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha e vamos que vamos. Já vamos começar pela primeira aí. Agora, eu não sei, hoje tá menos 3 graus lá fora. Será que eu devo ir lá fora mostrar pra vocês? Acho que eu vou. Pera aí. Bom, agora eu já tô aqui na rua, né? Menos 3 graus, olha que delícia. Minha orelha tá congelando porque eu esqueci meu gorrinho. Quase voltando para casa só para pegar meu gorrinho, né? O primeiro tipo de casa que eu quero conversar com vocês são as casas detached, ou single home family, ou single house family, que são essas casas que estão aqui atrás, né? Que normalmente são as casas que ocupam aí o espaço todo do terreno, né? Ou que ocupa sozinha o terreno, né? São essas casas que normalmente são bem mais caras, né? Porque você tem uma possibilidade. Se você for comprar essa casa, você tem a possibilidade de derrubar a casa, construir outra. O terreno é seu, a casa é sua, você pode fazer o que você quiser com o terreno e com a casa. Então, normalmente essas casas são bem mais caras para você comprar, elas valorizam muito mais. E se você for pensar no aluguel, são muito caras, né? Uma casa assim, nessa área que eu tô aqui, pelo menos 4, 5 mil dólares por mês. E olha que são casas até pequenas, viu? Dessas casas, você tem essa daqui, por exemplo, chama-se bungalow, que é a casa de um andar só, né? E ali, por exemplo, você tem as casas de 2 andares ou two-story keys. Um outro detalhe é que essas casas, normalmente têm um basement, né, na parte de baixo. Algumas até dá pra gente ver uma janelinha na parte de baixo, né, que é onde ficaria o basement. Às vezes o pessoal, quando você vai alugar, eles alugam tanto a parte de cima quanto o basement. Então, se você for alugar uma casa, às vezes ela pode não vir com o basement, depende de como que o basement está configurado. Olha aqui a janelinha que eu falei, tá vendo? Essas casas aqui, inclusive, às vezes eles alugam o basement, o primeiro andar e o segundo andar, cada um para uma família diferente. O outro tipo de casa é a semi-detached, que são essas casas assim, ó, que você tem elas uma encostada na outra, né? É bem comum você ver essas casas por aqui no Canadá e elas são mais baratas, né, do que as casas que são elas são mais baratas do que as casas detached, né, que ocupam o terreno sozinhas, né? Então é bastante comum você ver essas casas. Se você for alugar também, elas são um pouco mais baratas, mas mesmo assim ainda são mais caras do que uma townhouse, por exemplo. E normalmente para você comprar essas casas, normalmente elas são um pouco mais baratas do que as casas que são detached, mas você não tem muita liberdade para modificar a casa, né, para reformar a casa, porque você depende da aprovação do seu vizinho, né, também. Não é só você simplesmente derrubar metade da casa e sair construindo, porque a fundação, algumas paredes, elas são compartilhadas com a outra casa, então você precisa ter essa autorização do vizinho, né? Essa daqui atrás de mim, então, são as townhouses, né? As townhouses normalmente são casas que você tem uma junto da outra, né? Elas são encostadas e você tem, às vezes, 2 ou 3 andares, né? No caso dessa daqui, o primeiro andar tem a garagem, daí tem uma salinha. No segundo andar tem a sala de estar, sala de jantar, e em cima ficam os quartos, né? Existem vários modelos dessa townhouse, tem algumas que tem só 2 andares, tem de 3 andares, algumas... Normalmente as de 3 andares elas são um pouco mais estreitas, né, do que as de 2 andares. 2 andares normalmente é um pouco mais espaçosa. E ela costuma ter um quintalzinho pequeno. No caso dessas aqui, não tem quintal, só tem aquela varandinha ali no fundo que vocês estão vendo, né? Mas essa daqui é legal, fica em frente do apartamento que eu moro, né? Ela tem todo esse parque aqui na frente, né? Então essa é a vantagem dessas townhouses aqui. Normalmente ela é um pouco mais barata para você alugar, também é um pouco mais barata para você comprar, né? Se você decide comprar uma, mas tem essa questão, você tem uma casa que você não pode modificar, você não pode fazer nada.
Algumas têm condomínio, outras não, né? Algumas você tem que pagar a taxa de condomínio mensal, algumas outras não, né? Mas às vezes tem alguma taxinha de manutenção, né? Porque elas dividem o mesmo telhado. Normalmente o sistema de aquecimento é separado, a água é separada, né? Cada casa tem o seu, mas elas dividem algumas coisinhas em comuns, né? Então às vezes você tem que pagar a manutenção de algumas áreas, né? A questão de tirar a neve, né? Porque daí às vezes o condomínio é responsável por tirar a neve, daí tem alguns desses custos extras, né? É uma casinha bonitinha e tá muito na moda aqui em Toronto, né? Para todo lugar estão construindo dela. Inclusive ali no fundo ali tem uma construção dessas casinhas de townhouse também. Bom, voltei aqui pro apartamento, né? Porque tava muito frio lá fora. E eu acho que vocês repararam também que venta bastante aqui em Toronto. Para falar agora sobre os apartamentos. Normalmente os prédios aqui em Toronto, eles são muito, muito, muito grandes, tá? É muito comum você ver prédios aí que tem, por exemplo, 16 apartamentos por andar. E normalmente, cada prédio e cada andar vai ter apartamentos dos mais variados. Por exemplo, aqui no meu prédio, no meu andar, você tem apartamentos de 2 dormitórios, que são os das pontas, depois você tem apartamentos de 1 dormitório, depois você tem apartamentos sem dormitórios nenhum, né? Só que eles chamam de bachelor. Então daí, em cada prédio você vai ter essa variedade de apartamentos aí. Com mais dormitórios, com 2, com 3, com 4 dormitórios ou sem dormitórios e tal. Isso é uma coisa interessante aqui do Canadá, segundo meu irmão que é arquiteto, isso cria uma comunidade mais diversa, né? Então daí você tem famílias morando com pessoas solteiras, com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, e daí você cria uma comunidade muito mais diversa para o apartamento. E quando você vai procurar um apartamento, você tem que verificar alguns detalhes. Por exemplo, igual no Brasil, você tem aqui prédios que tem piscina, que normalmente tem academia e que tem algumas outros amenities, que é como eles chamam aqui. Agora, tem algumas coisas um pouco mais detalhadas aqui que você precisa saber. Por exemplo, normalmente, quando você vai alugar um apartamento, você não leva a sua geladeira, o fogão, ou mesmo uma casa. É comum que, principalmente para aluguel, você vai alugar um apartamento ou uma casa e já tem a geladeira, máquina de lavar louça, fogão. Às vezes pode ter um micro-ondas ou não. Agora, um detalhe muito interessante é a lavanderia. Porque no meu apartamento, como eu já mostrei em alguns outros vídeos, a gente tem o que eles chamam de in-suite laundry. Que daí você tem dentro do apartamento, você vai ter uma máquina de lavar e uma máquina de secar. Porém, se você der uma olhada em alguns apartamentos que estão mais baratos, normalmente eles não têm esse in-suite laundry. Normalmente tem no prédio. Você já viu em filme americano que às vezes eles mostram lá a pessoa você parece um porão no prédio? Isso aparece muito no Big Bang Theory, né? Que eles têm algumas cenas que são filmadas, né? Naquela parte onde tem a lavanderia. Então, alguns prédios aqui são assim. E tem alguns apartamentos que são mais baratos ainda, muitas vezes, que nem no prédio tem lavanderia. E você vai precisar ou ir nesses lugares que tem a lavanderia, ou você vai ter que levar para uma lavanderia profissional para lavar a sua roupa. E daí você vai ter um custo extra. E outra coisa que você precisa ver sobre o apartamento é se ele vem com garagem. Então tem alguns prédios aqui que não tem garagem. E tem apartamentos que as pessoas alugam sem a garagem. E um outro detalhe importante, que nem o meu apartamento ele é muito pequeno, eu tenho amigos que moravam em apartamentos menores ainda, mas eles tinham um locker, que é normalmente uma área do prédio onde você pode deixar algumas coisas extras que você tem, de repente caixas, malas, e coisas que você não estiver usando você pode deixar nesse locker, que normalmente fica na garagem do prédio ou numa área do prédio. E o último tipo de imóvel que você pode alugar aqui é o basement. O basement, normalmente, são esses lugares que ficam embaixo das casas, sei lá, a fundação da casa, e eles têm entradas muitas vezes separadas da casa. Então as pessoas usam isso como uma maneira de ganhar dinheiro. Então elas moram na parte de cima da casa e alugam o basement para outra família. É um pouco complicado essa questão do basement. Normalmente ele é mais barato. Normalmente. Não é sempre o caso, tá? Tem algumas áreas aqui de Toronto que o basement também é bastante caro. Principalmente nas regiões que são próximas às regiões centrais ou que tem acesso fácil ao metrô ou a qualquer outro meio de transporte um pouco mais rápido que vai te levar
ali para o centro de Toronto. Então nem sempre é uma opção mais básica, você tem que ter isso em mente também. Algumas vezes eu já ouvi histórias de pessoas reclamando que, por exemplo, o basement normalmente ele tem uma janela muito pequenininha e então não vai ter uma iluminação muito grande. E isso faz a diferença principalmente no inverno, porque no inverno a gente já tem pouco sol e a sua casa vai ficar... Se você, por exemplo, agora na parte de férias, a gente tem aqui uma semana, 2 semanas de férias, você vai ficar num lugar escuro porque quase não tem iluminação e tal. Então tem algumas coisas que você precisa levar em consideração. E um outro ponto que eu já vi, que é bastante comum aqui, é a pessoa comprar uma casa que tem o basement e alugar o basement e a casa principal. Então são 2 famílias que estão morando ali e o dono da casa não mora ali naquele lugar. E o basement pode ser um lugar que faça bastante barulho, né? Porque às vezes ele não foi preparado para ter outra família morando embaixo, né? Imaginem que lá nos anos, sei lá, 90, quando construíram a casa, nos anos 80, eles não construíram a casa pensando em ter uma outra família morando embaixo. Foi construído para ser um espaço extra da casa e não necessariamente uma outra casa. Então, sempre levem isso em consideração quando você vai ver um basement. Pode ser uma moradia temporária, tem muitos basements que são já tem os móveis, então para você de repente chegar e alugar, ficar um tempo, pode ser uma boa ideia. Mas para ser uma moradia definitiva, só se você achar um lugar bem legal. Tenha sempre isso em mente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, comenta. Deixem as suas perguntas aqui que eu vou responder para vocês. E no próximo vídeo eu vou mostrar alguns dos sites que eu estou usando para fazer a busca do imóvel que a gente está querendo alugar aqui no Canadá. E daí vocês vão acompanhar com a gente. Não só a busca, mas também algumas dicas, detalhes. E é isso aí. Te vejo na próxima. Valeu! Tchau.